Bom, cerca de 10 milhões de trabalhadores poderão sacar saldo de conta inativa do Fundo de Garantia. Hoje, até aqui no restaurante, alguém me perguntou, escuta, quando é que a gente vai poder sacar? Peraí, eles vão divulgar, né, que vai poder sacar tudo? Vai. Conta inativa, conta inativa. A retirada do dinheiro, claro, não é obrigatório. Se quiser deixar lá, pode deixar. Tá? Porém, manter o saldo do Fundo de Garantia pode não ser uma coisa muito boa. Eu não vou falar nada disso, porque nós temos dois economistas aqui para comentar com a gente, mas gostaria de mostrar alguns números, então, aqui para você no nosso telão. Bom, Miguel, gostaria que você comentasse, então, para a gente aqui, ó, esses dados que estão aí no nosso telão, por favor. Bom, aí nós temos o retorno, né, das aplicações, nós temos a inflação no período de 6,29%. Essa inflação é IPCA ou não? É o IPCA. É o IPCA. É o IPCA tá. Amplo, né? O Fundo de Garantia, ele rendeu 5,01%, a poupança 8,3%, que é um bom rendimento, e a Bolsa 38,94%. E o dólar teve uma perda de 17,69%. Isso aqui é ao longo de 2016? 2016. Agora, Tosser, quando eu vejo aqui a inflação a 6,29 e o Fundo de Garantia a 5, quer dizer que ele ficou... Ele perdeu para a inflação, é isso ou não? Exatamente. Quem tem dinheiro no Fundo de Garantia recebe menos do que a inflação e sistematicamente menos que a poupança e menos que a TJLP. O que acontece em parte desses recursos? Subsidiam empréstimos, por exemplo, do BNDES, outros empréstimos. Quer dizer, o governo tira o que devia ser uma poupança para o trabalhador, quando é desligado da empresa, tudo, recebe pouco. E é um jeito que o trabalhador está financiando o governo. Não é o único jeito. Se você é um trabalhador, você paga impostos de 0% a 27,5%. Agora, se você é um aplicador, quer dizer, você tem que malhar duro para ganhar dinheiro. Se você é um aplicador no sistema financeiro, o máximo que você paga é 22,5%. E tem muitas aplicações que você não paga nada de imposto. Então, ninguém entende por que o Brasil tem uma das 10 maiores concentrações de renda do mundo. É um mistério. Agora, Miguel, uma coisa que eu não entendo. Quer dizer, toda essa grana que fica depositada no Fundo de Garantia não fica lá parada? Não, o governo empresta? Não. Parte desse dinheiro, o governo, existe um conselho, né, do fundo, que é composto por pessoas do governo, pessoas dos trabalhadores, representantes dos trabalhadores, e esse dinheiro é emprestado para induzir o crescimento em determinadas atividades, né, que é o fundo que é utilizado na construção de estradas, na construção de usinas, na construção de uma série de projetos, né, que esse fundo, esse dinheiro é emprestado a um juros menor, exatamente para poder incentivar o investimento, e depois ele retorna para o fundo, né? Recentemente, o governo permitiu que se utilizasse parte do Fundo de Garantia para comprar ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce. Ainda existem fundos inativos que talvez tenham ações dessas empresas, né, que também seria possível você resgatar, né? No caso aí da Vale está com uma rentabilidade razoável, no caso da Petrobras, dependendo da época, você não tem uma rentabilidade em relação ao que você pagou. Mas o Fundo de Garantia ele tem essa finalidade. Mas aí existe também, além da perda, né, de rentabilidade, existe a inadimplência, que seria a responsabilidade do governo. Existe uma série de coisas. No fundo, na minha opinião, eu acho que esse dinheiro do Fundo de Garantia deveria ser a sua aplicação decidida pelo proprietário do dinheiro. Ele deveria decidir? Ele deveria decidir. Ótimo, você não vai tirar o dinheiro, tá bom, deixa o dinheiro lá, mas eu quero decidir... Para quem esse dinheiro vai ser emprestado? Para quem ele vai ser emprestado e de que forma vai ser emprestado. Mas aí o governo fala assim, não, mas eu vou usar esse dinheiro para fazer o Brasil crescer. Há quantos anos tem o Fundo de Garantia? Desde 1968, quando eu estava na Faculdade de Direito. E até lá o Brasil não cresceu absolutamente o que deveria crescer com esse dinheiro. Então, deixa a critério do trabalhador
a determinação de aplicar esse recurso, né? Coisa hoje que o trabalhador não tem. E o governo se vale desses recursos para emprestar, né? Entendo. E aí a gente viu aí que parte desses recursos foi envolvido, né, foi concedido mediante grandes propinas. Grandes né, propinas, grandes que está confusões. sendo investigado agora. Eu tenho mais uma informação aqui. Por favor, eu queria que o professor Trossi comentasse para a gente. André, vamos virar então mais uma informação que nós temos aqui. Posso só fazer um comentário? Pode fazer o comentário que você quiser. Só não pode brigar aqui. Por que não? Por que não? Mas eu brigo muito com o Trossi. A gente briga bastante, dentro e fora. Então, eu acho que o que ele falou está correto, mas, por exemplo, o trabalhador ele tem representantes do sindicato, mas ele não pode escolher o sindicato, quer dizer, nem quanto que ele vai pagar de contribuição sindical. Não, quer ele é dizer, obrigado mais a um pagar. Imposto, além de tudo... Aliás, ele não é obrigado, desconta o salário dele no começo do mês, não é isso não? Ele Ele fica sabendo, trabalha, ele é o olerite. e ele não fica sabendo. Segundo, a estrutura no sistema financeiro da época da inflação alta, paternalista, que defendia tudo. Quer dizer, por que o trabalhador não pode ter, como o Miguel falou, um fundo? Eu quero escolher o fundo do Bradesco, do... Exato. Sabe, se é meu dinheiro... Eu nunca tinha pensado nessa hipótese que ele levantou agora. Eu nunca imaginei essa hipótese. Quer dizer, você decidir aonde seria aplicado o seu dinheiro no fundo de garantia. Eu não tinha pensado. Você deixa o dinheiro, você não tem acesso a ele. Se tiver a poupança rende 8, eu vou ter que aceitar 5. Por quê? Porque a rentabilidade, né, Trossi? É 3 dinheiro mais a que tira do pobre para dar para o rico. Temos que parar com isso no Brasil. Hoje não. Hoje você, por exemplo, você vai comprar uma garrafinha de água, você paga ICMS. Mas você não percebe. Não, eu percebo, eu me revolto. Não está escrito no rótulo. Não tem uma lei aí que diz que na nota fiscal tem que Mas não está escrito em nenhum lugar que universidade federal, estadual é gratuita. Não está escrito em nenhum lugar. Mas, normalmente, 2/3 dos alunos têm capacidade de pagar e não pagam nada. Quer dizer, falta dinheiro para pronto-socorro e tem gente que vai de carro assim, super caro, estudar lá e não paga um centavo. Então, a gente tem que começar a pensar esse tipo de privilégio, porque senão... Vamos continuar um país de renda concentrada. E o Trossi levanta uma coisa interessante, que é essa questão da inflação. Quer dizer, o Brasil não tem mais uma inflação como nós tínhamos no passado, chegou a 1000%. E hoje, muitos desses investimentos, muitos critérios ainda existentes no Brasil, ele traz esse ranço dessa inflação. Quer dizer, precisa modernizar. Isso seria as micro-reformas, né, Trossi, que deveriam ser feitas para você adequar, porque se você é um consumidor, você tem uma poupança. Ora, você pode decidir sobre a sua poupança. Sim, por que eu vou ter? Mas você não pode decidir sobre o fundo de garantia. Sim, porque lá eu tenho. Não, mas tem um representante do trabalhador. Não sei se eles são pelegos ou não, mas até então tudo indica que sim, porque a decisão de emprestar para A, para B ou para C... Agora, eu não sei, se eu pudesse decidir sobre o saldo do meu fundo de garantia, eu ia no banco, eu ia falar com o gerente, eu ia cuidar da conta. É ou não é? Desse jeito, eu só recebo aquele extrato, agora está mandando até no... Eles estão mandando agora no WhatsApp, na Caixa. Mas só me dizem quanto eu tenho lá. Por exemplo, não me contaram que se eu pegar R$1.000 no comecinho do ano, né, no final do ano, no fundo de garantia, eu tenho R$1.050. Se eu puser os R$1.000 na poupança, eu vou ter R$1.083. E se eu tivesse aplicado na Bolsa, que tem risco, obviamente, né, eu teria R$1.389. Suponha que eu quisesse correr o risco e pegar a minha grana do fundo de garantia e aplicar na Bolsa. É um problema meu. Tá bom, mas se você tivesse aplicado em 2010, você estaria com os mesmos R$1.000 na Bolsa e você estaria com números redondos 1.400 no FGTS e com números redondos 1.600 na poupança. Quer dizer, a Bolsa oscila muito. Sim, mas aí eu decido. Concordo ou não? Eu acho que o importante é você decidir. Aí vão dizer, não, você não corre, aqui na poupança, no fundo de garantia, você não corre o risco. Quanto que eu recebo por mês? Nada. É metade da poupança, não é isso ou não? Poupança são 6 ao ano. 3% mais a TR. Então, aqui é 3 mais... Não, aqui é 3% ao ano mais a TR. Mais a TR. Aqui é 6, aqui é 3, não é isso? É isso. 3% ao ano mais a TR. Que é a metade da poupança. Que é metade da poupança. Agora, eu acho que eu, como cidadão, não gostaria de ser tutelado também nisso. Porque eu sou tutelado a uma opção de coisa.
Eles acham que eu sou incapaz e, por esse motivo, decidem por mim. Recentemente criou-se esse fundo para investir em infraestrutura com fundo de garantia e não nos consultaram, simplesmente deram dinheiro aqui, acolá e aí? Exatamente. Bom, agora, o governo, desculpa, ele só está liberando esse dinheiro das contas inativas porque ele quer, de uma certa forma, incentivar o consumo. Claro. Ele não está preocupado. Sem dúvida. Solução errada. A gente tem que... O grande problema no Brasil hoje, quer dizer, é o setor empresarial. Né? Essa ideia de incentivar o consumo, não. É capital de giro para as empresas. Hoje, por exemplo, o cheque especial pessoa jurídica está 339% ao ano. Não tem nenhuma atividade produtiva, quer dizer, eles escolhem essa linha porque não tem opção. Não existe nenhuma atividade ilícita que renda 339% ao ano. Então, o que acontece? Deixa eu acabar. Eu acho que nem a ilícita rende. Nem a ilícita, talvez. Você plantar maconha irrigada não vai render 300 dias. Mas o que acontece? Então, se a pessoa cai nessa dívida, ele vai acabar transferindo riqueza do setor não financeiro para pagar esses juros. Quer dizer, nós temos que mudar isso. Nós vamos colocar esses juros aqui para vocês comentarem. Vamos embora. Nós vamos colocar, ok? Mais um instantinho, estão conosco aqui. Vamos lá. Olha, nossos convidados são aqui, né? O economista Miguel Daúde, professor também economista Roberto Luiz Trotz. E vamos conversar um pouquinho sobre juros altos no país. E eu vou tomar aqui como exemplo o cartão de crédito. Nós vimos um artigo publicado no site, a gente olha todo dia aqui, que é o consultor jurídico, né? Escrito lá pelo advogado, Dr. Francisco Fragata Júnior, que diz que os juros do cartão de crédito são altos porque os riscos são grandes. Eu suponho que a última vez que nós noticiamos que o juros do cartão de crédito estava sendo cobrado, chegava a 482% ao ano. Será que o risco é tão alto, mas tão alto, que justifica um juro dessa forma? Olha, são duas coisas. Sim, a resposta é sim. Se você olha do ponto de vista dos bancos, sim. Mas 53,4% das faturas de cartão de crédito tem atraso superior a 15 dias. Quer dizer, a inadimplência é muito alta. E por que a inadimplência é muito alta? Porque o juro é muito alto. Então, você está no que a gente chama de um equilíbrio perverso. Sobe o juro, sobe a inadimplência. Sobe o juro, sobe mais a inadimplência. E você tem que romper esse equilíbrio. Eu vou só fazer uma analogia. Sim. Imagina que todo mundo aqui está em volta de uma lagoa e pesca com um tamanho de rede. Aí tem alguém um pouco mais esperto que começa a diminuir a malha da rede. O que acontece? Ele vai pescar mais que os outros. Os outros, o que eles têm que fazer para sobreviver? A mesma coisa. Vão diminuindo a malha. O resultado da história todo mundo vê. Vão faltar peixes. No mercado de crédito, por uma série de restrições, eu posso explicar depois, você tem esse tipo de comportamento. Tem empresas que emprestam a 700%, 800% ao ano. E eles têm umas taxas de inadimplência muito altas. Na média, o último trimestre que foi divulgado, que foi em setembro do ano passado, a inadimplência, as perdas de crédito eram 38 bilhões de reais. E o lucro líquido naquele trimestre foi 23 bilhões. Quer dizer, as perdas foram 60% maiores do que o lucro líquido. Quer dizer, se as perdas caíssem, o lucro líquido ia diminuir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mudar essa dinâmica. Se você não fizer isso, quer dizer, agora estão falando, por exemplo, que estão querendo fazer com que o rotativo vire parcelado automaticamente. É o mesmo buraco, quer dizer, eles estão olhando o problema de uma maneira estática e essa questão da dinâmica. Eles cobram caro para se prevenir das perdas. Então, você tem que mudar isso, você tem que mudar essa dinâmica. Agora, Miguel, não existe pessoas que tomam crédito e pessoas que tomam crédito? Por exemplo, suponha que o cidadão pague em dia. Ele sempre pagou o cartão de crédito em dia. Quer dizer, para ele o juro é exatamente igual a essa pessoa que está nessa faixa dos inadimplentes, que não paga? Eu acho que aí o Trostler colocou muito bem, mas tem uma pegadinha aí nessa história, né? O cartão de crédito, as pessoas que estão em dia, eles usam e pagam no vencimento. Chegou lá a fatura, ponto final. E ponto final. Agora, o que acontece? O que caracteriza inadimplência? 15 dias de atraso não caracteriza inadimplência para outros tipos de financiamento. Ah, é? Não só no cartão de crédito? Só no cartão de crédito. Sabia. Então, eles se valem... Eu falo depois. Eles se valem disso para colocar essa taxa, né? Para
para colocar... Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, se eu não pagar meu cartão de crédito, 15 dias depois, eu já sou inadimplente. Um dia depois você já é inadimplente, você está em mora. Não é esse o ponto. O ponto é que quando você... Só explicando de outro jeito o que ele falou. Quando acaba o mês e você não pagou, ele se coloca no rotativo, a empresa de cartões de crédito. Então, é isso o que acontece. Esse mecanismo é que leva a isso. Agora, tem outros fatores. Por exemplo, a inflação é uma coisa que vem do passado, que é colocado. Quando você concede um crédito do cartão de crédito pré-aprovado, significa que na contabilidade você vai ter que ter aquele crédito sempre disponível. Então, você tem uns custos adicionais. Agora, não é para custar uma taxa de 470%. Agora, aí existe, né, por parte do governo, ele tentou dizer o seguinte: olha, se você está devendo no cartão de crédito, automaticamente eu vou fazer um CDC, um crédito, né, do consumidor. Você vai lá, faz um crédito com uma taxa de juros mais baixa e vai pagar essa sua dívida. Mas os mecanismos hoje, eles são tão perversos que eles acabam levando a isso. Agora, se você for comparar banana com banana na questão de inadimplência, você vê que no cartão de crédito eu vou usar um termo que você usou aí, tem uma sacanagem, que é exatamente que eleva as taxas do cartão de crédito e também do cheque especial. Eu discordo, eu acho que é um problema de coordenação. No caso que eu dei o exemplo da Lagoa, é alguém falar, esse é o tamanho mínimo de malha. Se não fizer isso no crédito, se você não tiver essa coordenação, você faz. Mesmo no financiamento, no CDC, você tem operações que chegam instituições que chegam a cobrar 900% ao ano. Eu vou dar um exemplo. Miguel e eu emprestamos dinheiro para você. Você está mal. Aí ele te empresta R$200 a 50% ao ano. Aí você tem que pagar um juro. Eu te empresto R$20 a 500%. O que aconteceu? Eu fazendo isso, você vai ter que pagar o mesmo juro por R$20 que você paga para ele por 200. Eu fiz um processo que se chama diluição de dívida. Eu estraguei o empréstimo dele. Ele emprestou numa condição e, por conta da minha ação, eu estraguei a qualidade dos empréstimos no sistema. Isso pode fazer hoje em dia. Pera, deixa eu acabar o raciocínio. Então, isso que você tem que acabar. Esse tipo de dinâmica. Tem outras distorções. Você tem moeda remunerada, a questão da tributação. Mas você pode consertar isso, mas se você não entender que o problema é de dinâmica, nós vamos continuar, não é mudando o rotativo para parcelado que você vai resolver. É você entendendo que você tem esse tipo de dinâmica e você tem que coibir a ação dessas pessoas, dessas instituições que diluem a dívida. Troster, você foi economista-chefe da FEBRABAN, só para esclarecer, o seguinte... Vamos partir do princípio que nós vamos pegar 10 países, aí mundo afora, 10 países, e vamos colocar taxa de juros zero no crédito do cartão de crédito. Mesmo assim, o Brasil vai ter uma taxa de juros 4 vezes maior do que os outros países. Se você comparar hoje, por exemplo, pega alguns países, Argentina, Chile, Uruguai... A taxa de juros do cartão de crédito, ela chega a 50%, 60%, 45%. E nos Estados Unidos é muito mais baixo. Muito mais baixo. Agora aqui, eu estou colocando uns países, países semelhantes. O nosso é 400 e pouco. Então, esse diferencial não está na taxa de juros, não está na inadimplência. Ele está exatamente em mecanismos que hoje os bancos trazem do passado e mantêm, porque não tem sentido. Quer dizer, o brasileiro não é mais caloteiro do que o chileno, que o argentino, que o uruguaio. Quer dizer, o perfil é o mesmo da inadimplência. Então, se você zerar a taxa de juros, você vai chegar à conclusão que tem coisa errada aí. O Troster mesmo, você falava, Troster, se você for no banco com R$1.000 e dá para o banco, falou, empresta esse dinheiro para o Heródoto, eu não quero um tostão de juros. Só de cara, quanto que o banco já ia cobrar dele? Não, mas é verdade, por conta da cunha fiscal, por conta de custos, você tem isso.
Só três complementando o que ele falou. Primeiro, no Chile, em média, as taxas são 7 vezes menores do que aqui e a rentabilidade dos bancos, tem 10 bancos que operam lá, que operam aqui, é praticamente a mesma. Quer dizer, daria para reduzir se você mudasse. Segundo, há 30 anos atrás, né, vocês dois não tinham nascido aí. Eu era responsável pelo departamento técnico de um banco. Então, sempre, do ponto de vista de um banco, essas taxas fazem sentido. Do ponto de vista do país, estão afundando o país. Hoje, o país de dívida pública paga 6,5% do PIB de juros. De dívida privada paga 10,4%. Olha, nós resolvemos a questão externa, temos superávit comercial, encaminhamos a questão fiscal, a taxa básica está caindo, a inflação está caindo. E hoje, e essa semana passada, saíram as novas projeções do FMI, apesar de 8 meses de governo Temer, as projeções estão menores do que antes. Quer dizer, o problema do Brasil hoje está nessa questão. Dá para resolver essa questão. Tá bom.